A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, juniores. Deus esteja com vocês, Deus abençoe vocês. Estamos aqui, mais um domingo, mais uma escola dominical, hoje que é dia 6 de setembro. Estamos aqui, mais uma vez, muito felizes de ter vocês aí, juniores, ligadinhos com a gente no nosso canal aí, na nossa aula, e que Deus abençoe vocês, tá certo? Antes da gente orar, lembra que você pode ir lá no joinha, dar o like. Para que isso, tio Anderson? Para que a nossa aula, o nosso vídeo, ele possa ser sugerido para outras crianças. E se você tiver algum coleguinha, né, vamos convidar para assistir também nossas aulas, tá certo? Manda um WhatsApp, manda um áudio, fala, olha, na minha igreja tem uma aulinha só para nós juniores, para você. Vão lá assistir com a gente, não precisa sair de casa, você pode assistir online. Então, vamos fazer esse trabalho, crianças, de evangelização para que o nome do Senhor cresça, tá certo? E seja glorificado. Vamos orar, então? Vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos, nessa manhã, louvar, bendizer o Teu santo nome. Senhor, e Te agradecer por mais uma noite de descanso que o Senhor nos deu, mais uma noite de bênção, de saúde. E nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor possa estar nos abençoando nessa aula, o Senhor possa estar falando conosco, usando-nos, Senhor, conforme a Tua graça. Que o Senhor também possa estar visitando, Senhor, os juniores, todos que estão assistindo, os familiares, todos que estão agora, Senhor, acompanhando essa aula. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar, Senhor, abençoando as necessidades, os pedidos. O Senhor conhece cada coração, Senhor. Faça uma obra maravilhosa no lar e no coração de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Crianças, olha só, eu espero que todos vocês estejam com a nossa revista, tá certo? A nossa revista é importante para a gente acompanhar a aula. Então, vamos agora para o nosso texto áureo, tá certo? Vai ser colocado aqui na nossa tela o texto áureo, então acompanha aí comigo, olha só. E na sua revista também tem. Então, o texto áureo diz assim: nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Aonde está esse texto? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Esse é nosso texto áureo, crianças. Então, nós vamos entrar aqui no assunto daqui a pouco, né, desse texto, do texto áureo da nossa aula de hoje. Mas antes, nós vamos para o nosso caderninho de oração, tá certo? Então, peguem um caderninho azulzinho de vocês também, o caderninho nosso de Orando os Salmos, dia 6, vamos lá então. Também vai aparecer aqui na tela. Deus, leia o Salmo 6.4. Deus ajuda os filhos que pedem socorro. Volte, Senhor, e me socorre, me salve por Tua graça. Orando os Salmos. Pai, nos ajude a vencer o mal e o pecado. Querido Deus, nos ajude nas nossas dificuldades. Isso é importante, crianças. Agora vamos orar pelas nossas crianças lá do país, lá do Guiné, país chamado Guiné. Senhor, pedimos que as crianças cristãs da Guiné saibam compartilhar o Evangelho com suas famílias e vizinhos. Que eles não sejam expulsos das suas vilas. Que coisa impressionante, né, crianças? Nós estamos aqui no conforto da nossa casa, né, todo mundo aí, né, no seu lar, com as suas famílias, mas nós temos que lembrar das crianças, muitas vezes são expulsas, né, das suas casas, dos seus lares, não tem nem casa para morar, vive vagando, muitas vezes por causa da palavra do Senhor e por confessar Cristo em seus corações. Que nós venhamos, crianças, a se lembrar de nossos irmãos, das nossas crianças também desse país, tá certo? Hoje nós oramos pelas crianças do Guiné, tá certo? Então agora, crianças, nós vamos fazer um momento também muito especial, muito importante. Já expliquei aqui que o momento da oferta é um momento de adoração a Deus. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo que nós nos importamos com o reino de Deus, que nós não estamos só olhando para nós estamos olhando também para as coisas de Deus. Então, por isso, nós vamos, né, vou colocar um louvor aqui, vai ser colocado um louvor, e nós vamos ofertar na casa de Deus, tá certo? Então, você, criança,
já sabe, né? Os nossos visitantes, se tiver algum visitante, pode ficar à vontade. Isso é um costume nosso, da nossa igreja, uma prática bíblica que o Senhor manda pela sua palavra. E se você também quiser ofertar, as nossas crianças já sabem como é que é, nós temos as ferramentas. E também cada criança deve ter seu potinho de oferta. Que Deus abençoe vocês, tá certo? Então vamos lá. Glória a Deus, crianças, glória a Deus pelas nossas ofertas na casa do Senhor. Vamos orar abençoando as ofertas? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ofertar na tua casa. Senhor, nós te louvamos por aqueles que têm feito isso. Senhor, e o Senhor possa estar colocando mais desejo no coração daquelas pessoas, aqueles porventura, Senhor, que não puderam ofertar, que o Senhor possa estar abrindo portas, abençoando, Senhor, e prosperando cada família, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Crianças, agora nós vamos para uma parte maravilhosa, importante, como todas são, que é a parte da nossa palavra de hoje, tá certo? Olha só, a criança que está ligadinha, que está participando do aluno nota 10, que está fazendo as atividades, que está prestando atenção nas aulas, tem percebido que, então, crianças, nós hoje vamos falar do último dom espiritual. Nós falamos de 8 dons espirituais, agora nós vamos falar do último. E vocês lembram quais foram os outros 8 dons que nós falamos aqui? Aquela criança que está prestando atenção nas aulas, que está participando, está aprendendo junto com a gente, com certeza vocês vão saber. E eu tenho certeza que o Júnior está envolvido nisso aí. Então vamos lá. Primeiro dom. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, dons de maravilha, profecia, discernimento, dons de línguas estranhas ou variedades de línguas, que foi falado na última semana, e hoje é o dom de interpretação, tá certo? Então, esses são os dons espirituais que nós estamos estudando. Então, hoje a gente fecha os 9 dons, tá certo? E vamos lá, crianças, olha só. Vamos fazer uma recapitulação da aula, né, passada. A tia que falou que nós temos a variedade de línguas. E muitas vezes, aqui eu quero até abrir, crianças, um parênteses sobre isso. Todos os dons são muito sérios, são dons que nós devemos tratar com a maior seriedade possível. E eu, particularmente, eu aqui, como eu já disse, eu abro um parênteses, nós temos que levar as coisas de Deus muito a sério. Eu já vi pessoas, né, brincando com dom de variedade de línguas, pessoas imitando, fazendo deboche com dom de línguas. E nós temos que ter cuidado com isso. A tia aqui falou na aula passada que é um dom muito importante. Por quê? O dom de variedade de línguas, ele edifica as nossas vidas. E muitas vezes, quando uma pessoa está falando, né, em dom de língua, né, a gente não consegue entender o que ela está falando. Tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, se o tio Anderson aqui estiver falando o dom, um dom de variedade de línguas, eu estou falando em línguas estranhas, vocês que vão me ouvir, vocês não vão entender a princípio o que eu estou falando. Ou seja, o que eu estou falando é uma comunhão, é uma conversa, como se fosse uma conversa minha com Deus. Foi isso que a tia explicou na última aula. Pois é, esse dom de hoje, que está na revista de vocês aí, ó, na lição 10, é justamente o dom que complementa esse de variedade de línguas, que é o dom de interpretar essas línguas.
O que é que acontece? Eu disse que quando eu falo para mim, eu estou me edificando. E a tia falou sobre isso, tá certo? E é maravilhoso falar em línguas estranhas, falar em variedade de línguas. Agora, nós temos que orar para essas línguas ter alguém com o dom de interpretar essas línguas estranhas. E é isso que eu quero convidar vocês a prestar atenção e a entender hoje, juniores. Que nós venhamos a pedir a Deus, a orar ao Senhor, para que nós sejamos usados no dom de interpretação de línguas. E aqui eu já começo com a nossa revista aí no primeiro tópico. O significado de uma mensagem de línguas estranhas, crianças, a tia falou aqui também, é sempre a edificação da igreja. Então, eu já disse aqui também muitas vezes que Deus ele não perde tempo. Deus não é prolixo. O que é prolixo? Prolixo são pessoas vagas, que ficam conversando à toa, que ficam viajando. Deus não trabalha assim, crianças. Deus é um Deus sério. Deus é um Deus que trata as coisas com muita seriedade. Então, quando ele fala com a igreja, ele quer edificar a igreja, ele quer ensinar a igreja, ele quer exortar. E justamente o dom de interpretar línguas é esse o objetivo, a edificação da igreja. E aqui, eu coloco aqui uma observação muito importante. O dom de interpretar línguas é diferente, crianças, de tradução de línguas. Tá certo? Então, quando um servo de Deus está falando em línguas, né, que o outro servo vai fazer a interpretação, a tradução, melhor dizendo, vai traduzir o que ele está falando. Não é assim que funciona. Assim funciona no inglês, né? Eu falo inglês, aí a pessoa vai e interpreta por português, não é isso? Eu falo em coreano, a pessoa traduz, né? Então, isso é uma tradução de língua, de outras línguas. Com as línguas estranhas não funciona assim. Deus trabalha da forma de interpretar as línguas estranhas, ou a variedade de línguas. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então, muitas vezes, quando um servo de Deus fala uma língua, uma variedade de língua, outro servo do Senhor vai interpretar aquela língua. E muitas vezes, crianças, vocês vão observar isso na prática, pode ser na nossa igreja, se vocês já viram isso, às vezes as pessoas, né, um servo do Senhor, uma serva de Deus é usada e fala uma língua, né, uma variedade de línguas ali durante muito tempo, aí tem outro servo que é usado em interpretação, que esse é o tema de hoje, ele vai o quê? Interpretar aquilo. Aí se a gente começar a comparar, não vai dar certo. Por quê? Você fala assim, nossa Deus, mas essa pessoa aqui, ela falou tanto tempo, né, uma variedade de línguas, e a pessoa que interpretou, ela falou só 2 frases, porque não é traduzir, é o que eu estou falando aqui. Não é uma tradução, é uma interpretação. Então, Deus ele trabalha dessa forma. Então, crianças, olha só, depois eu vou fazer até uma dinâmica aqui sobre o que é interpretação para vocês entenderem, que é diferente da tradução, tá certo? Próximo tópico aí, acompanhe na sua revista. Uma mensagem para a edificação. Ou seja, já disse aqui, a palavra de Deus vem para edificar. Vem para quê? Para exortar, para ensinar a igreja. Então, quando alguém está falando em variedade de línguas, o Senhor vai usar alguém para interpretar, ele quer edificar a sua vida, quer edificar a minha vida. Esse é o objetivo do Senhor, tá certo? Próximo tópico. Devemos, isso aqui é muito importante, crianças, devemos orar para interpretar línguas. Crianças, aqui, e eu vou me ater aqui a esse pedaço, por quê? Olha só, crianças, a gente percebe que todo dia, eu sei que vocês oram todos os dias, e reparem, comecem a anotar, uma vez eu fiz isso lá em casa, comecem a anotar quais são as coisas que vocês pedem todos os dias. Eu reparei que eu pedia pela minha vida, pela vida da minha família, eu pedia por isso, pelo emprego, pela saúde. Quando eu olhei o que eu tinha escrito, eu disse, Senhor, tudo isso que eu pedi só é para mim. E só coisas materiais para essa vida, só coisas passageiras. Comecem a fazer essa observação que o tio Anderson está falando. Vocês vão perceber que muitas vezes a gente pede coisas tão assim supérfluas, coisas tão assim insignificantes. Vamos começar, crianças, a ajustar o nosso foco, ajustar as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. E eu faço um convite a você agora. Por exemplo, a gente pode começar a orar a Deus para Deus nos usar
com esse dom de interpretar línguas estranhas, línguas, variedades de línguas. Por que não? Ah, mas eu sou muito novo, né? Eu só tenho 8, 9, 10 anos. Qual o problema? Deus ele não tem idade para usar. Deus usa do menor até o maior. Então, por que não a gente parar um pouquinho de orar por mim, pela minha... Por que não orar um pouquinho para as coisas do reino de Deus? Senhor, que eu possa interpretar línguas para ajudar meu irmão, para ajudar minha igreja, que a igreja seja edificada. Né? Quando eu interpretar a língua, quando o Senhor me usar nisso, que não seja eu, mas seja o Senhor, com toda a humildade, mas o Senhor possa estar edificando, exortando, né, a igreja, a nossa salinha, os juniores. Daqui a um tempo, crianças, nós vamos voltar a se reunir, nós vamos estar juntos de novo na salinha. Vocês já imaginaram vocês serem usados no dom de interpretação de língua, uma criança ser usada em variedades, a outra ser usada interpretando aquela língua que foi falado? Que coisa maravilhosa, crianças. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso foco. Agora, para isso, crianças, primeiro, para isso nós temos que ter obediência a Deus. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm sido obedientes a Deus? Ah, tio Anderson, como é que eu vou saber? Eu acho que sim. Então vamos lá. Só é obediente a Deus, primeiro, quem é obediente aos pais. Quem é obediente aos mais velhos. E eu faço uma pergunta para vocês, juniores, até mesmo você, visitante, que está assistindo. Você tem sido obediente aos seus pais? Você tem sido leal a eles, honesto? Você não tem mentido, você não tem enganado? Você não tem ficado tempo demais fazendo alguma coisa que eles não querem, que já pediu, e você fazendo escondido? Será que você não está mentindo para os seus pais? O Senhor sabe de cada coração. Se alguém estiver fazendo isso ainda, eu dou trabalho com meus pais, eu minto, de vez em quando eu faço o que não devo, eu pego coisas que eu não posso pegar, eu falo mentira mesmo, eu engano. Se você estiver fazendo isso, há arrependimento para você. Deus ele pode perdoar o seu pecado, juniores, pode abençoar você e você ser uma nova pessoa. Porque isso está na natureza humana, mas Deus ele quer tirar isso das nossas vidas. E quando ele tira isso, aí dá lugar ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, aí sim a gente pode ser usado em todos esses dons que eu falei, inclusive no dom de interpretação de línguas. Entendido, juniores? Que Deus abençoe vocês nisso, que nós venhamos a pecar menos, pela graça de Deus. Agora eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho mais da interpretação, não é isso? Que é diferente de traduzir, não é isso? Traduzir, quando você está falando inglês, traduz português. Nós estamos falando de interpretar. Olha só, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Se precisar, o tio vai dar um zoom aqui nessa folha. Essa folha aqui tem alguns códigos, não é? Pois é, esses códigos aqui não existem, aliás, é uma frase, isso aqui é uma frase, não existe em nenhum dicionário do mundo porque foi o tio Anderson que inventou. Então foi eu que inventei, tá certo? Agora, isso aqui não são letras, isso aqui não é tradução, a gente vai exercitar agora uma interpretação disso aqui. Assim como Deus usa, né, alguém para falar em variedade de línguas e outra pessoa para interpretar, Deus também, ele age dessa forma aqui, por exemplo, que eu estou dando essa folha para vocês. Olha, isso aqui é uma mensagem que eu tenho para os juniores, tá certo? E nós vamos fazer a interpretação disso. Então você vai interpretar agora isso aqui, eu vou dizer o que isso significa, né? Vou dizer não, vou dar as dicas, e você vai lá no chat, lá embaixo aqui no chat do YouTube, e você vai me dizer o que significa isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é a interpretação disso aqui. Então, eu vou deixar aqui, deixa eu ver, 15 segundos, tá certo? Então, isso aqui é uma frase, a interpretação está aqui, ó. Então, isso aqui, deixa eu fechar aqui de novo, isso aqui é como se fosse a variedade de línguas. Quando eu olho isso aqui, eu não entendo nada, mas... Se bem que eu sei o que é, né? Porque foi o tio Anderson que fez. Mas quando eu mostro isso aqui para vocês, aí vocês que estão me assistindo, todo mundo que está vendo, fala, ah, sim, agora eu entendi essa mensagem aqui, ó. Por quê? Porque houve uma interpretação, tá certo? Então, vamos ver quem vai colocar primeiro lá no chat, hein? Já deu 15 segundos, pronto. Fechei. Então, vamos ver
eu estou participando do chat também, tá? Aí eu vou ver quem foi. Não tem problema, ser o primeiro, o segundo, o importante é vamos ver quem vai traduzir, tá certo? Traduzir não, perdão. Quem vai interpretar, tá certo? Isso aqui não é tradução, tá, criança? Isso aqui é interpretação, que fique bem claro isso. Então, vamos ver quem respondeu aí no chat, a gente vai se falando, tá certo? Crianças, então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus, Ele dê graça a vocês para que nós sejamos, não só vocês, mas eu também, o tio Anderson, a tia Luciana, os professores, todos eles, que Deus nos dê graça para nós sermos usados com os dons espirituais e também com o dom de interpretar línguas, variedade de línguas. Que Deus nos abençoe para isso, tá certo? E que você que está assistindo aí, crianças, juniores, vocês sejam muito abençoados. Orem por isso. Tá certo? Não esqueça das nossas crianças do Guiné e de tantos outros países que precisam. Vamos aprender, como eu disse aqui já, a orar pelos outros. Isso faz bem. Quando nós oramos pelos outros, Deus também Ele cuida de nós. Tá certo, criança? Então, olha só. Para encerrar, antes de orar, nós estamos conversando aí no chat, mas para encerrar, eu queria lembrar vocês que nós temos aí, eu já disse, o aluno nota 10, vão participar, a maioria, eu acho que todo mundo, se eu não me engano, eu fico muito feliz com isso, a tia Luciana está fazendo anotação, a tia Stefana, as outras tias, está tudo anotando, vocês estão participando, tem sido uma bênção no nosso aluno nota 10, continuem assim. E fazer aqui um convite para vocês, nós estamos no mês da oração, crianças, o mês de setembro é o mês de oração e jejum da nossa igreja. Vamos aproveitar isso. Vamos fazer esse pedido a Deus, Senhor, me usa nos dons, que eu seja abençoado, que o dom seja uma bênção na minha vida, que o Senhor possa me usar em interpretação de língua, sabedoria, ciência, fé, dom de curar, que o Senhor possa usar cada um de nós segundo a sua graça, tá, crianças? Vamos continuar orando e que Deus abençoe vocês, tá certo? Então vamos encerrar, orando o nome do Senhor, agradecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso eterno e grandioso Deus, eu te agradeço por essa aula, e que o Senhor possa abençoar os juniores que estão assistindo. Senhor, que apesar das nossas falhas, de não sabermos expressar corretamente, mas que o Teu Espírito Santo possa completar essa aula no coração das famílias, dos juniores que estão assistindo, dos visitantes, e que aquilo que eu não consegui falar, Senhor, aquilo que nós não conseguimos transmitir, que o Teu Espírito Santo possa fazer essa obra poderosa que só o Senhor consegue fazer. Que nós venhamos ser abençoados nesse dia, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, é o que eu te peço assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Fiquem com Deus. Tchau.